Para nós começarmos a falar de proteção de dados, tem que passar rapidinho pela questão da privacidade. Uma coisa é totalmente ligada à outra. E eu não vou, como falei, não vou me debruçar tanto tempo assim nessa questão histórica, mas vou passar um pouquinho para vocês, para nós contextualizarmos e mostrar para vocês por que nós chegamos hoje nessa discussão de proteção de dados. Bem, em 1888, o presidente da Suprema Corte de Michigan começou a desenvolver a questão do direito de privacidade e começou a desenvolver as primeiras teses, onde ele desenvolveu a tese referente ao direito de estar só, the right to be alone. Um pouco mais anos depois, mais exatamente em 1980, Samuel Warren e Louis Brandeis, também ministros da Suprema Corte americana, depois de um fato inusitado, que foi o casamento da filha de Samuel Warren, aonde as fotos dos casamentos vazaram para os jornais da época, eles aí sim escreveram um artigo, ou seja, a teoria do direito da privacidade. A partir desse momento, vários países, além dos Estados Unidos, começaram a inserir no seu ordenamento jurídico as questões envolvendo o direito de privacidade. O que falarmos hoje desses ministros da Suprema Corte, tão preocupados com a privacidade naquela época, simplesmente com o vazamento de dados das fotos do casamento da filha de um desses ministros, eles escreveram uma teoria que virou um direito fundamental inserido nos ordenamentos jurídicos das constituições de vários países. Imagine esses juízes vivendo hoje em dia com todas essas nossas tecnologias disponíveis, todos esses gadgets que vocês podem ver aqui na tela, os smartphones, as câmeras. Por exemplo, Londres, a cidade mais vigiada no mundo, ela tem uma câmera para cada 13 habitantes, ou seja, tudo que você faz em Londres praticamente você está sendo vigiado. Dificilmente um crime não é resolvido em Londres. Nós temos os drones hoje em dia, famosos casos já de invasão de privacidade, onde pessoas levando seus drones e vigiam ou invadem privacidade de vizinhos, de terras vizinhas, de condomínios, etc. Nós temos a geolocalização. Hoje em dia, nossos smartphones vêm todos, quem usa aplicativos de GPS, por exemplo, na hora que você dá um OK no termo de uso daquele aplicativo, daquela funcionalidade, você está permitindo que aquele aplicativo colha os seus dados de geolocalização. Ou seja, mesmo você estando offline, esses seus dados estão sendo transmitidos para essas empresas que fornecem esses aplicativos de GPS. A biometria, reconhecimento facial, vários dispositivos, várias tecnologias que acabam, de uma forma ou outra, invadindo um pouco a nossa privacidade. E aí nós temos que começar a avaliar, colocar na balança o quanto de privacidade a gente quer, em virtude da segurança, por exemplo. Quem não quer ter seguranças com câmeras instaladas em todas as cidades, e ao mesmo tempo a gente está tendo a nossa privacidade invadida. Então a gente tem que colocar e tentar obter um equilíbrio. Costumo dizer que hoje em dia nós vivemos uma realidade próxima do Big Brother, ou até mesmo desses filmes que provavelmente vocês já devem ter visto, que é essa obra 1984, de George Orwell, e o famoso filme do Show de Truman. Bom, falando o que rege todos esses aplicativos, todos esses gadgets que nós acabamos de ver no slide anterior são dados. Por trás de todos esses aplicativos, dados circulam diariamente, bilhões de dados. Eu não tenho nem capacidade de dizer, seria um número estratosférico daqui para a gente conseguir explicar e colocar num papel a quantidade de dados que circulam no mundo através de aplicativos ou até mesmo e-mails físicos, né? Então, hoje em dia costuma-se dizer já, e não é só dizer, porque os números aqui nós temos o estudo da ABS que demonstram que os dados hoje seriam o novo petróleo. E aí eu vou um pouquinho mais além. Ele é muito mais do que um novo petróleo, porque o petróleo é finito. Lógico que ainda teremos muito tempo para que o petróleo termine, mas os dados não. Os dados são um bem intangível que é infinito, não tem fim. E o valor desses dados, aqui o estudo realizado pela ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, aqui em estudo de mercado, que demonstra que os investimentos em 2019 em Big Data e Analytics alcançarão a casa de 4,2 bilhões de dólares, ou
16,8 bilhões de reais. Ok, nós não estamos falando ainda da questão de proteção de dados, nós estamos falando simplesmente do que os dados são utilizados. Não vejo problema nenhum dos dados serem utilizados dessa forma que eu demonstrei para vocês antes, mas existem empresas ou corporações que utilizam os dados de uma forma predatória. Então, foi por causa desse motivo, para proteger os titulares de dados desse uso predatório dos dados, que começou a se criar no mundo, e aconteceram vários eventos que eu já vou demonstrar mais para frente, a relação da questão da proteção do dado do pessoal. Bom, aqui eu demonstrando para vocês, vocês já sabem até empresas que eu posso estar falando, com os dados disponíveis que nós, hoje em dia, quando damos um OK nos aplicativos que nós abaixamos e instalamos, por exemplo, nos nossos computadores ou nos nossos smartphones, nós damos OK para que essas empresas utilizem esses nossos dados. Os termos de uso desses aplicativos são muito extensos e, na maioria das vezes, mais de 90% os usuários acabam não lendo, e quando tem acesso e tem ciência do que está dando OK naquele termo de uso, você acaba entregando a possibilidade dessas empresas de utilizar os seus dados das mais diversas formas possíveis, ou seja, traçando perfis e comercializando esses seus dados que você disponibiliza por essas empresas. Por exemplo, tem casos famosos onde o Facebook, por exemplo, traçou o perfil de certas regiões de determinados estados, determinados países, e aí comercializou esses dados de pessoas, de usuários, de perfis de usuários para determinadas empresas. Outros casos, alguns casos que impulsionaram a criação dessas leis de proteção de dados no mundo, nós temos aqui o famoso caso do Edward Snowden, onde aqui no Brasil fez-se acelerar o processo de sanção do Marco Civil da Internet. O caso do Wikileaks gerou impulsionamento do GDPR, e finalmente o Cambridge Analytica, que é o famoso caso da utilização de dados do Facebook para interferência nas eleições dos Estados Unidos, foi um impulso maior para a promulgação aqui no Brasil do LGPD. Além de tudo, aqui no Brasil, no LGPD, vale a pena fazer um comentário, houve uma pressão, sim, da Comunidade Europeia, uma vez que várias empresas multinacionais sediadas na Europa necessitavam transacionar dados aqui para o Brasil, e o GDPR, a lei europeia, só permite essa transferência internacional de dados para países que você tenha uma lei que trate de proteção de dados. Então, o Brasil acabou ocorrendo um lobby muito grande para que essa lei aqui no Brasil fosse sancionada. Até agosto de 2018, o Brasil era um país considerado sem lei de proteção de dados pessoais. Aqui nós temos os dois mapas comparantes. Os pontos em azul são os países que já têm lei que tratam de proteção de dados. Nós podemos ver aqui na América do Sul vários países já que têm lei que tratam de proteção de dados. Bom, para tratarmos de todos esses assuntos relacionados aos dados, necessita ter um ordenamento jurídico que dê embasamento para a proteção dessas relações. Afinal de contas, privacidade é um direito fundamental. Existe até uma emenda já aqui no Brasil em andamento, que tem a possibilidade de inserção do proteção de dados também como direito fundamental, ou seja, inserir proteção de dados no artigo 5º da Constituição Federal. Bom, muitos falam que o Brasil era um país que não tinha normas que tratavam de proteção de dados, ou seja, o Brasil, como sempre, ficou para trás, não correu atrás e está vindo agora a reboque tentando criar uma norma para tratamento de proteção de dados. Não, não é bem assim. Nós temos várias legislações, inclusive a Constituição Federal, que eu já tinha mencionado, que tratam da privacidade. O Código Civil tem artigo específico tratando de dados pessoais. Código de Defesa do Consumidor também. Inclusive, o artigo 43 tem sido muito usado pelo Ministério Público para embasar as ações que hoje em dia já correm relativas a vazamento de dados. Existem já processos em andamento e com empresas sendo multadas com base nessa legislação que nós temos aqui no Brasil.
esse ordenamento jurídico. Ou seja, o Brasil não estava para trás, existia sim um ordenamento jurídico, já vinha sendo utilizado para a proteção de dados do Brasil. E aí muitos dizem que necessitava colocar todo esse arcabouço jurídico dentro de uma legislação só. Foi aí também que impulsionou a criação da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, vamos entrar direto agora na lei. Eu trouxe aqui os assuntos mais importantes para a gente tratar. Não, o tempo é curto, infelizmente, não dá para a gente se aprofundar muito em todos os temas, mas eu vou trazer uma visão geral e espero que vocês consigam ter uma ideia do que trata essa legislação e do quanto ela pode influenciar nos seus negócios. A lei foi sancionada em agosto de 2018 e vai entrará em vigor em agosto de 2020, ou seja, a princípio, até agosto de 2020, todas as empresas devem estar preparadas para a vigência da legislação. Ela foi, como já disse, fortemente inspirada no GDPR, ou seja, ela acaba sendo uma cópia do GDPR, vários artigos, inclusive, são bem parecidos com o GDPR. Uma diferença muito drástica do GDPR é que o GDPR, ele, além dos artigos, ele traz 173 considerandas. Essas considerandas, o que são? Para quem tem costume de fazer, ou analisar, ou ler contratos, sempre em alguns contratos vem uns considerandos explicando do que se trata esse contrato. Então, o legislador lá na Europa foi muito feliz, porque se você tem alguma dúvida em algum artigo do GDPR, você consulta a consideranda que vai demonstrar qual que era a intenção do legislador na hora de escrever aquele artigo. Aqui no Brasil, não. Nós temos artigos secos, artigos de lei secos, com bastante subjetividade, os quais deverão ser regulamentados pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Já que a lei agora vai entrar em vigor, nós temos que tentar tirar o que tem de bom dessa lei para nós. O que eu consigo identificar aqui de bom dessa lei é a questão do fomento da economia digital e a competitividade, ou seja, a partir de agosto de 2020, nenhum controlador, nós vamos ver mais para frente quem são os controladores e operadores, contratará um operador de tratamento de dados sem que ele esteja com a legislação implementada. Ou seja, você implementando a legislação na sua empresa, você estará ganhando em competitividade com a sua empresa, com a empresa concorrente. Nós aqui no escritório já presenciamos alguns casos em fusões e aquisições, onde hoje em dia a questão de implementação de proteção de dados é um dos requisitos da due diligence, ou seja, vem a relação de obrigações que a empresa precisa cumprir e uma delas é se a empresa está implementada com a lei europeia e com a lei brasileira. Ou seja, se não tem a implementação dessa lei, nem começa o processo de due diligence enquanto a empresa não estiver implementada com a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei transversal, ela aplica-se a todas as empresas, e até mesmo pessoa física, mas só com caráter econômico. Mas não importa o tamanho da empresa, não importa o ramo de atividade. A empresa está tratando dados pessoais no meio físico ou digital, se aplica para essa empresa. E eu entendo, ao meu ver, que essa lei tem ainda muitas subjetividades, inclusive nas questões das sanções, nós vamos ver mais para frente, e o nível de segurança. Eu trago para vocês um pouquinho, algumas definições mais importantes da legislação, porque para vocês saberem da onde nós estamos pisando. O que é o dado pessoal que traz essa lei? É qualquer informação relacionada a uma pessoa natural. Pessoa natural aqui é pessoa física. A lei não abrange dados pessoais, dados de pessoas jurídicas, só de pessoas físicas. Identificada ou identificável, ou seja, identificada do nome da pessoa, o CPF, ou identificável pode ser, inclusive, um IP de uma máquina. Você, através daquele IP, você consegue chegar na máquina que está o computador do Tomás Corte Real, que está fazendo essa palestra. Então, aquele IP da máquina é um dado pessoal identificado. Os dados pessoais sensíveis são aqueles dados que necessitam um tratamento mais rigoroso, que são respeito à origem racial, origem étnica, convicções religiosas, opinião política, filiações a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual, genético, biométrico, quando vinculado, lógico, a uma pessoa física natural. Dado anonimizado é um dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis. Aqui já vem mais uma subjetividade da lei. O que seriam esses meios técnicos razoáveis disponíveis na posição
na ocasião do seu tratamento. Ou seja, a anonimização de dado, por exemplo, a criptografia. Se você tiver um banco de dados e criptografar esse banco de dados, ele acaba sendo um dado anonimizado. Tratamento de dados. Muitas pessoas acham que tratamento de dados é somente a coleta desse dado e o armazenamento desse dado. Não. A definição de tratamento ela é bem ampla. Toda operação realizada com dados pessoais, quase que se refere coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informação. Ou seja, dentro da legislação, quando falar uma infração ao tratamento de dados, é qualquer infração que que a empresa possa causar dentro da vida do dado, dentro da empresa, que estão todos esses itens. O alcance da legislação. Diferente do GDPR, da legislação europeia, a nossa legislação é bem territorialista, ou seja, tratamento de dados pessoais, já falei, apenas das pessoas físicas, por meio físico e digital. Isso aqui é muita atenção nesse ponto, porque a gente fica muito restrito a pensar somente nos dados digitais, mas essa lei aplica também a dados físicos. Uma planilha Excel, por exemplo, impressa na sua mesa, com dados pessoais, pode conter dados, deve ter a mesma proteção que essa planilha armazenada dentro de um banco de dados digital. Então, a questão do meio físico também é importante. Aqueles documentos que você um dia, da sua empresa, mandou para uma empresa que faz a guarda desses documentos, esses documentos devem ser tratados com base na legislação se conter dados pessoais, ou seja, é necessário que você veja nessa empresa que faz a guarda dos seus documentos se ela dá a proteção devida com base na legislação. Qualquer tratamento de dado realizado por pessoa física ou por pessoa jurídica, direito público ou privado, realizado dentro do território nacional, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados pessoais de indivíduos localizados no território nacional, ou os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território. Aqui não fala de nacionalidade, fala de dados pessoais coletados e gerados dentro do território, mesmo que seja um dado pessoal de um estrangeiro, por exemplo. Uma excursão que veio dos Estados Unidos com 200 pessoas dentro de um hotel, se houver o vazamento de dados dessas 200 pessoas, mesmo elas sendo de fora do país, esses dados foram coletados dentro do país, esses dados devem ser tratados conforme a legislação. E com fins econômicos, por exemplo, uma pessoa física autônoma que realize um casamento, por exemplo, organize um casamento com finalidade econômica, ou seja, ela vai colher os dados dos convidados para a finalidade de gerar uma lembrancinha, por exemplo, o número do sapato para um chinelo, ou organizar toda a festa com a questão de informações para o buffet, para informações para a segurança da festa, todos esses dados que essa pessoa física, mesmo sendo um autônomo, que esteja utilizando para fins econômicos, ela deve dar tratamento com base na legislação. Lógico, se você for fazer o churrasco dos amigos de final de ano e convidar 100 amigos para o churrasco, pegar os dados pessoais desses amigos, mas não tiver finalidade econômica, lógico que você não vai estar sendo regido pela legislação. Tá? Então, sempre tem que pensar na finalidade econômica. O tratamento, aqui não se aplica, o tratamento realizado por pessoa natural, já acabamos de dizer, para fins particulares e não econômicos, fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigações provenientes de fora do território nacional que não seja objeto de comunicação e compartilhado. Aqui tem vários exemplos, por exemplo, segurança do Estado, ou seja, o governo, a hora que trata os nossos dados para uma finalidade de dar segurança a nós, não vai estar submetido a essa legislação. A Rede Globo não vai precisar tratar os dados conforme essa lei, sim. Os dados, por exemplo, dos funcionários dela, dentro da corporação, ela vai ter que dar tratamento com base na legislação. Mas quando ela utilizar dados pessoais para fins jornalísticos, ela não vai precisar estar debaixo da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, essa lei é uma lei bem principiológica, baseada no princípio da boa-fé, ou seja, todo o seu tratamento de dado que você vai fazer dentro da sua empresa, dos dados pessoais, deverão estar amparados por certos princípios que são expressos na legislação.
Por exemplo, o princípio da finalidade, não vou conseguir falar, o tempo não vai ser hábil para a gente falar de todos, mas vou dar alguns exemplos. O princípio da finalidade, ou seja, todo dado pessoal que você coletar tem que ter uma finalidade específica. Se não tiver uma finalidade específica, você não tem como coletar esse dado. A necessidade, eu costumo dizer que essa lei, nós temos que pensar no menos é mais, ou seja, para que eu vou colher dados que não sejam necessários para a minha finalidade, para a minha operação, para o meu objeto social? Outro dia, em conversa com um hospital, a ficha de cadastro do paciente continha uma seguinte informação: além de todos os dados pessoais que o paciente tinha que dar para a internação, ele tinha que preencher a religião que ele praticava, se ele é praticante de alguma religião. Aí eu perguntei qual era a finalidade, o gestor do hospital disse que era para ele saber se a pessoa era testemunha de Jeová, que se fosse testemunha de Jeová, não podia haver uma transfusão de sangue. Aí eu comentei com ele, não seria melhor, ao invés de você coletar um dado sensível, porque religião, as questões religiosas são dados sensíveis, você perguntar para ele se ele aceita ser receptor de uma doação de sangue ou não, sem necessidade de você ter essa coleta de dados? Então, esse é o princípio da necessidade. Transparência. Essa lei dá muito apoderamento para o titular do dado. Então, ele tem a possibilidade de saber, através de ligações telefônicas, através de contatos via e-mail, o que estão sendo feito com o dado dele dentro da sua corporação. Com o livre acesso, você necessita dar segurança aos dados pessoais que você coletar e prevenir e não colher com forma discriminatória. Foi aquele vídeo que nós vimos há pouco. Todo dado pessoal deve ser tratado com base no princípio e todo dado pessoal deve ter uma base legal que vá o qualificá-lo. Você não pode tratar nenhum dado pessoal se você não tiver uma base legal que a legislação traz para você. Ela traz para você 10 bases legais, que é o consentimento, legítimo interesse, proteção de crédito, tratamento pela administração pública, execução de contrato, realização de estudos, fóruns de pesquisa, cumprimento de obrigação legal, proteção da vida, tutela da saúde e exercício regular de direito em processo judicial. Então, você coletou um dado, você necessita enquadrar esse dado dentro de uma base legal. Por exemplo, eu vou coletar um dado de um funcionário que eu contratei. Eu posso utilizar esse dado para transmitir os dados para a Receita Federal, por exemplo? Sim, eu posso. Qual base legal que eu vou utilizar para transferir esse dado para a Receita Federal? Cumprimento de obrigação legal. Não é necessário que eu peça um consentimento ao meu funcionário para transmitir esse dado para a Receita Federal, porque é uma obrigação que eu tenho junto à Receita Federal prevista em legislação. Agora, se eu pego esse dado pessoal do meu funcionário e vou querer agora, a partir do mês que vem, dar uma academia para cada um dos meus funcionários ou para os parentes desses funcionários, eu posso pegar esse dado pessoal do meu funcionário e transmitir para a academia para que ela faça promoção, envie a matrícula, envie folders para esse meu funcionário, sem o consentimento dele? Não, eu necessito da base legal consentimento para que eu possa transferir esse dado para a academia. Ou seja, o mesmo dado pessoal, em determinadas formas de tratamento, eu necessito de bases legais diferentes. Por que o consentimento e o legítimo interesse estão em vermelho aqui? Porque são os dados, são as bases legais que têm a maior sensibilidade. O consentimento é uma base legal, nós vamos falar agora um pouquinho mais dele. O consentimento é uma base legal segura, lógico, você pode, na hora que você recebe um dado com consentimento do titular, você está bem tranquilo para fazer esse tratamento de dado, mas é uma base legal muito burocrática. Nós podemos ver aqui que para que você colha um dado pessoal com base no consentimento, esse consentimento tem que ser por escrito, com cláusulas destacadas das demais, ou seja, em letras garrafais, em negrito, ou por um meio de uma ação afirmativa que demonstre manifestação livre, informada e inequívoca. Aqui vai mais uma subjetividade. Como que nós vamos, através dos sites da internet, por exemplo, na hora que eu dou um consentimento de acesso a um site e permito que determinada empresa que colheu meu dado através do site use esse dado para determinada finalidade, como que eu, empresa, vou conseguir demonstrar, de repente, para a agência nacional, que essa pessoa que estava do outro lado do computador deu um consentimento de uma forma livre, informada e inequívoca. E da mesma forma que a
o Código de Defesa do Consumidor, essa legislação ela dá o ônus da prova para o controlador do dado, e não para o titular. Sempre o controlador e o operador deverão provar que ele conseguiu esse consentimento de uma forma livre, informada e inequívoca. O consentimento tem que ser por uma finalidade determinada, ou seja, você tem que informar ao titular do dado que você colheu esse dado e esse vai ser usado, esse dado pessoal, por uma finalidade específica. As autorizações genéricas, o escopo de finalidades não especificadas, elas são nulas. Cabe sempre ao controlador, eu já comentei, o ônus da prova do consentimento. Ele pode ser revogado a qualquer momento, ou seja, o titular do dado não quer mais que você trate o dado, ele pode revogar esse consentimento. E se você necessitar alterar a finalidade desse dado, desse tratamento, por exemplo, você vai ter que pedir um novo consentimento, ou seja, às vezes você vai ter vícios de consentimento, ou seja, necessidade de pedir o consentimento do consentimento, ou seja, eu tinha uma finalidade específica para tratamento do dado, mudei a finalidade, necessito de um novo consentimento do titular do dado. E os dados tornados públicos pelo titular, o agente fica desobrigado de obter esse consentimento. E o legítimo interesse? O legítimo interesse, eu costumo dizer que é a base legal que você tem que utilizar por última. Se você não conseguiu enquadrar o seu tratamento de dados em nenhuma das outras 9 bases legais, você deixa o consentimento por último. Aí sim você vai enquadrar no consentimento, porque ele é uma base legal muito subjetiva. Eu acredito que vai ser um dos primeiros pontos da legislação que vai ser judicializado, onde vai ter discussões no judiciário sobre isso. Porque ele é rigoroso também. Na hora que você for tratar um dado com base no legítimo interesse, você vai ter que fazer um balanceamento, porque você vai ter que buscar os direitos do titular do dado balanceado com o seu propósito nesse tratamento de dado. Então, necessita fazer um teste de balanceamento para ver se existe esse balanceamento que a lei traz, e você vai ter que demonstrar isso para a agência nacional. E a agência nacional que ela vai poder enquadrar ou desenquadrar o tratamento dessa base legal do legítimo interesse. Então, é muito subjetivo. Não recomendo a utilização o tratamento de dados com base no legítimo interesse só em último caso. Nós temos aqui os direitos dos titulares. Como eu tinha dito antes, o titular do dado ele tem um apoderamento muito grande com essa legislação. Ele tem direito à correção dos dados, a informação da forma e duração desse tratamento, a eliminação do dado se ele não quiser mais que você trate esse dado, livre acesso desse dado, se necessitar que seja anonimizado esse dado, ele pode requerer a vocês, revisão desse tratamento automatizado, ou seja, por exemplo, um Serasa, na hora que ele for feito, o titular do dado pedir um score de crédito, o Serasa expede um score de crédito para essa pessoa, se ela não concordar, ela pode pedir uma nova revisão desse score de crédito para o Serasa. Nós vamos ver mais na frente no artigo 20, que houve uma mudança na legislação que fez, acredito que por bem das leis para as empresas de tecnologia, porque a lei previa a revisão do tratamento, do tratamento automatizado através de pessoa física. Isso seria um impedimento muito grande, um empecilho muito grande para as empresas de tecnologia. Aqui nós temos os tratamentos de dados pessoais sensíveis, como já tinha dito antes, ele tem um consentimento mais rigoroso, uma forma de tratamento mais rigorosa, porque um vazamento de dados sensível traz consequências muito maiores para o titular do dado. Por exemplo, se vaza o meu nome, meu CPF, meu endereço, isso aí está disponível, se procurarem no Google, deve estar disponível. Isso, o impacto que vai ter a minha pessoa física vai ser zero. Eu não tenho problema nenhum se vazar meu nome, meu CPF, meu endereço, meu RG. Mas se vaza dentro de um laboratório meus exames de sangue, com de repente determinada doença que eu tenha, ou o tratamento que eu esteja fazendo, isso são dados sensíveis e pode trazer um transtorno para a minha vida, como nós vimos lá atrás naquele vídeo, onde eu posso ter reações discriminatórias em virtude do vazamento desses dados sensíveis. Tá? Tratamento de dados pessoais de criança e adolescente também é um tratamento rigoroso que deve ser dado sempre no interesse do menor. Ele só pode ser feito através do consentimento dos pais e só pode ser utilizado uma única vez sem o consentimento dos pais, que para aqueles casos de emergência. Por exemplo, a criança cai na escola, tem um problema de corte, por exemplo,
na cabeça, necessita com urgência levar para o hospital, não tem tempo de pedir um consentimento para o pai para que seja a escola, por exemplo, forneça os dados pessoais daquela criança para o hospital para dar entrada e começar o tratamento. Isso é uma exceção que a legislação traz. O término do tratamento de dados e eliminação de dados é um pouquinho óbvio aqui. Quando a finalidade for alcançada, termina-se o tratamento de dados, você tem duas opções, ou exclui aquele dado pessoal ou anonimiza aquele dado pessoal. Se os dados deixarem de ser necessários, fim do período de tratamento, o titular revogar esse dado pessoal, o tratamento desse dado pessoal através de uma manifestação do titular do dado, ou se a autoridade nacional determinar que você bloqueie, suspende o uso do tratamento de dados em virtude de algum tipo de violação que você deu uma infração de segurança, por exemplo, ao tratamento de dados. Só serão permitidos os dados continuarem sendo usados para cumprimento de obrigação legal, por exemplo, nos casos dos funcionários. Repito esse exemplo mais uma vez. Se eu tenho um dado pessoal de um funcionário e esse funcionário foi demitido, eu não posso excluir esses dados da base de dados, porque eu ainda tenho um período de prescrição, tanto junto ao governo, para determinadas informações que eu tenho que dar referente a esse funcionário, e até mesmo de uma ação trabalhista, que o funcionário, a partir do momento da demissão, tem 2 anos para entrar com ação trabalhista. Então, eu necessito manter esse histórico do funcionário dentro dos dados pessoais dentro da minha corporação, para que eu possa me defender de uma eventual ação trabalhista. Estudo por órgão de pesquisa, garantindo sempre que possível a anonimização dos dados. Isso aqui é quando você se manifesta em algum estudo e transmite os seus dados pessoais para que seja algum estudo científico, por exemplo, ou na área da medicina, na área médica. Após a coleta desses dados, o Instituto pode continuar usando esses seus dados de uma forma anonimizada para fazer comparações, por exemplo, de determinadas doenças ou determinados tipos sanguíneos, eu não sei. Você pode utilizar de várias formas possíveis. Transferência da terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados disponíveis na lei, e uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por TD, desde que anonimizados os dados. Isso aqui já tinha falado antes, se você for manter esses dados após o tratamento, que seja mantido de uma forma anonimizada. Aqui é o artigo 20 que eu tinha mencionado para vocês, onde ele permite que o titular do dado solicite a revisão de decisões tomadas unicamente de forma automatizada, ou seja, aquelas decisões tomadas por máquinas. O artigo 1º da lei tinha uma alteração que dizia que o titular do dado poderia pedir essa revisão, que essa revisão fosse realizada através de pessoa física. Isso foi retirado da lei, ou seja, isso ia inviabilizar muitas empresas de tecnologias, porque, por exemplo, uma fintech, ou até mesmo o Serasa, que a gente deu o exemplo, se ele emite um score de crédito, o titular do dado não concorda com aquele score de crédito, necessitaria essa revisão ser feita por uma pessoa jurídica, ou seja, ia encarecer o serviço, porque ele ia ter que ter um departamento exclusivo, com não sei quantas pessoas físicas sentadas analisando essa revisão automatizada, inviabilizaria a operação de várias empresas na área de tecnologia. Transferência internacional de dados. Elas podem ocorrer para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Isso aqui é a mesma característica que tem na GDPR, ou seja, as empresas localizadas na Europa só podem transferir dados para países que têm uma legislação de proteção de dados que dê as mesmas garantias que o GDPR. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios do direito titular e regimento de proteção de dados previstos em leis, ou seja, através de causas contratuais, por exemplo, você vai fazer um contrato com o seu cliente onde você necessita transferir esses dados pessoais coletados do cliente para fora do país, por exemplo, um armazenamento em nuvem que fique fora do país, ou seja, através de cláusulas contratuais, você pode delimitar junto ao seu cliente, com o aceite dele, lógico, na assinatura do contrato, que esses dados serão tratados fora do Brasil. Uma cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos, isso aqui é um pouco óbvio, proteção à vida, por exemplo, a transferência, proteção à vida de dados de um hospital para dados de hospitais em outro país, caso o paciente esteja fora do país, ocorra alguma intercorrência com ele, esse hospital localizado fora do país pode pedir informações
dos dados pessoais desse paciente que passou por um hospital brasileiro antes de ter viajado e teve alguma ocorrência. Um exemplo que eu posso dar para vocês nesse sentido, cooperação jurídica internacional, questões de Polícia Federal com Interpol, e quando o titular tiver fornecido consentimento específico e destaque para essa transferência. Esse consentimento, óbvio, sempre é permitido. Aqui eu trago um exemplo para vocês identificarem o que a lei diz do controlador e do operador. É um exemplo fictício, já deixo bem claro, isso aqui é uma operação que não existe, acredito que não existe, se eu acertei eu dei muita sorte, mas o controlador, nesse caso aqui, é a Netshoes, a empresa que vai receber o pedido do usuário, do titular do dado, onde esse titular do dado vai inserir os seus dados pessoais no site da Netshoes para comprar o tênis, por exemplo, vai preencher um formulário com todos os seus dados pessoais. A Netshoes vai enviar esses dados para a Jet Business, que é a empresa de RP que faz todo o gerenciamento das transações das compras web da Netshoes. A Jet Business vai enviar os dados pessoais para a PagSeguro gerar um boleto ou faturar o cartão de crédito desse titular de dado. Feito isso, com o pagamento, ela vai enviar esses dados pessoais para a Jamef, que a Jamef vai fazer a entrega desse tênis na casa do titular do dado e, finalmente, toda essa operação vai ficar armazenada na Amazon em algum lugar do mundo. Então, aqui nós temos o controlador, que é a Netshoes, que é a pessoa que interage diretamente com o titular do dado, e atrás do controlador nós temos 4 operadores, 4 empresas que vão tratar os dados pessoais recebidos do controlador, mas nesse caso eles não têm a relação direta com o titular do dado, eles são os operadores da relação. Quais são as obrigações do controlador e as obrigações do operador? O controlador necessita manter registro de todas as operações de tratamento de dados, vai ter que fazer um relatório de impacto a pedido da autoridade nacional e implementar medidas de proteção de dados, criptografia, pseudonimização, anonimização, políticas de privacidade e políticas de segurança. Informar a autoridade nacional sempre que acontecer um incidente de segurança. Lembrando o que nós tínhamos falado anteriormente, dos princípios que regem essa lei. É o princípio da boa-fé. O legislador jogou na mão do controlador do operador a questão dos princípios, ou seja, se o operador e o controlador agirem com base em todos aqueles princípios, numa eventual incidente de segurança, isso tudo vai ser levado em consideração na hora da aplicação da pena. E manter o titular do dado informado de todos os seus direitos. O operador, nesse caso, ele tem que manter os registros das operações de tratamento de dados, realizar o tratamento de dados segundo as instruções fornecidas pelos controladores, por isso que aqui é importante, quando você for o controlador, fazer um contrato com cláusulas bem firmes na relação de proteção de dados, da forma que você quer que esse dado seja tratado, da forma de segurança que esse operador deve ter implementado dentro da sua corporação, que esse operador tenha se implementado na Lei Geral de Proteção de Dados, porque essa relação, você lá na frente poderá cobrar o operador em eventual incidente de segurança ocasionado por ele. E informar o controlador sobre qualquer incidente no tratamento de dados. As responsabilidades e ressarcimento de danos desses dois sujeitos. O controlador e o operador, no exercício da sua atividade de tratamento de dados, se causar dano patrimonial, moral ou individual coletivo, eles vão responder e são obrigados a reparar. O operador vai responder solidariamente com o controlador pelos danos causados pelo tratamento quando descumprindo as obrigações da legislação. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorram os danos utilizados, os dados respondem solidariamente, ou seja, sempre o controlador vai responder perante a agência nacional. Ocorreu uma infração de insegurança dentro do controlador, mesmo que tenha sido ocasionada pelo operador, quem vai responder perante a agência nacional será o controlador. E, na sequência, ele vai poder buscar, através de ação de regresso, os seus direitos junto ao operador de dados. Quem tem a relação ao titular de dados é o controlador e quem tem que prestar satisfações em eventual incidente de segurança junto à agência nacional é o controlador. E, na sequência, buscar os seus direitos através de ação de regresso junto ao operador. Aqui é um pouquinho óbvio, os agentes de tratamento de dados não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento, é óbvio.
não violar a legislação e que o dano decorrente de culpa excluído do titular dos dados terceiros, ou seja, o próprio titular que teve culpa no vazamento do dado ou no incidente de segurança. Aqui a gente vai falar um pouquinho do DPO, que é o Data Protection Officer, o termo utilizado na União Europeia, que na nossa legislação é o encarregado, é uma pessoa que vai ser encarregado de trazer a cultura de proteção de dados dentro da corporação e ver se as regras de governança de tratamento de dados, de proteção de dados pessoais, estão sendo implementadas e estão sendo seguidas. Ele vai ser indicado tanto pelo controlador e pelo operador, os dois têm que indicar. Isso aqui ainda não está definido, provavelmente a Agência Nacional vai dizer quais são as empresas que necessitam ter um controlador, em virtude do seu tamanho ou do seu faturamento. Ele tem que ter um conhecimento, não é obrigatório jurídico e nem técnico, isso não está previsto na legislação, mas o nosso entendimento, há necessidade de ter um pouquinho desse entendimento, tanto jurídico, técnico, regulatório, para poder atuar em várias áreas da corporação e entendimento da legislação num todo. Ele tem que ter uma independência de atuação, porque ele pode, inclusive, estar investigando um vazamento de dados de um CFO ou de um CEO da empresa. Então, essa independência na atuação é necessário para que ele possa ter atuação livre como um compliance officer, por exemplo. Ele vai ser o canal entre o controlador, o titular e a autoridade de dados. Vai ter que implementar e cuidar da manutenção do programa de privacidade e ele vai se responsabilizar caso, lógico, se ele agir com má fé, imprudência e perícia nas suas atribuições. É uma nova profissão que tem surgido aí, para quem ainda não conhece, vale a pena estudar e se empenhar nesse papel, porque me parece que é uma profissão promissora. Bom, aqui é um ponto muito importante da legislação que trata da questão dos programas de governança e dos procedimentos que a Agência Nacional vai analisar no caso de um vazamento de um incidente de segurança. Ou seja, ocorreu um incidente de segurança, o que é a primeira coisa que a ANPD vai analisar? Lógico, a primeira coisa que a lei fala é o seguinte: olha, ocorreu um incidente de segurança, você tem que avisar logo a ANPD, o controlador tem que avisar a ANPD e já informar quais são as medidas de segurança que ele está, as medidas para sanar esse dano que ele está agindo. E no momento seguinte vai ser aberto um processo administrativo, onde a Agência Nacional vai avaliar. O dano foi relevante? Essa empresa tinha políticas de boas práticas? Ela tinha um plano de governança de proteção de dados implementado? Ela tinha procedimentos de mitigância para mitigar esses riscos de vazamento de dados? Ela seguia as normas de segurança, tanto da lei de proteção de dados, como de setores que são regulados, por exemplo, os bancos têm várias normas de segurança do Banco Central que tratam de proteção de dados, a Agência Nacional de Saúde é a mesma coisa. Ela tinha padrões técnicos implementados, como que estava o parque tecnológico dela em questão de segurança da informação. Ela promovia ações educativas dentro da empresa, treinamentos, workshops com seus funcionários, tratando da importância da proteção de dados e da renovação dos planos de segurança que a empresa tinha. Qual eram os mecanismos internos que essa empresa tinha para mitigar esses riscos? Isso tudo vai ser analisado para a Agência Nacional quando de um incidente de segurança para mitigar eventuais penalidades que a empresa vá sofrer. O artigo 46, parágrafo 2º, também traz um ponto muito importante, que é a questão do Privacy by Design e Privacy by Default, ou seja, a partir de hoje, ou de que você tiver conhecimento dessa legislação, todos os produtos que você tenha dentro da empresa e serviços, eles têm que estar, desde a sua concepção, pensando em segurança. Ou seja, ele tem que ser criado pensando na proteção dos dados, pensando na privacidade. E não só a partir de agosto de 2020. Se você já tiver produtos rodando, você necessita implementar módulos, se for um caso de software, que tratem da questão da privacidade e a questão da proteção de dados, tanto produtos como serviços. E o Privacy by Default, o que seria o Privacy by Default? Na hora que você for entregar esse produto, esse serviço para o consumidor ou para uma empresa, esses sistemas, esses módulos de segurança, de privacidade e proteção de dados, tem que estar ativado. Ou seja, é uma opção do usuário ou do consumidor de desativar o módulo de segurança, mas ele tem que sair de fábrica com essa ativação sobre a privacidade e a proteção de dados. Aqui um outro ponto muito importante que
preocupa muito as empresas, que são e tem um ponto de subjetividade muito grande aqui, que são as sanções, que elas podem ser desde uma simples advertência, dependendo do dano causado, do dado que foi vazado, como eu já tinha dito antes, até multa simples por infração. Aqui está uma subjetividade, que essa multa pode variar de 2% do faturamento livre de impostos do conglomerado econômico de empresas, não só daquela empresa que sofreu o dano, que teve infração de segurança, mas do conglomerado das empresas do grupo, até o limite de 50 milhões de reais. Agora, essa questão por infração, que é a subjetividade, que a Agência Nacional vai ter que esclarecer isso. Por exemplo, se um banco de dados de uma determinada empresa vaza na data de hoje, parte desse banco, outra parte desse banco vaza na próxima semana, e o restante do banco de dados vaza no mês que vem, nós estamos tratando de 3 infrações distintas, com 3 processos administrativos distintos, podendo a empresa ser penalizada em 3 multas distintas, ou nós estamos falando aqui de por exemplo, entre aspas, crime continuado, onde nós temos um vazamento hoje, depois e no final do mês. Isso aqui seria uma infração só, submetida a um processo administrativo só e uma pena só. Isso é uma subjetividade que a lei vai ter que ser esclarecida. A multa diária também, da mesma forma, 2% até 50 milhões de reais. Publicização da infração, isso aqui, para determinadas empresas, é pior do que uma multa, uma sanção monetária, porque às vezes a empresa consegue absorver uma sanção monetária, mas não consegue se submeter ao dano à imagem da empresa, desculpa. O dano à imagem da empresa pode ser muito grande no momento que você tem que vir a público e explicar o que está acontecendo, qual foi o erro que a sua empresa causou, qual foi o vazamento, o incidente de segurança ocasionado e quais são as medidas de segurança que vocês estão fazendo para sanar esse dano do titular do dado. Costumo dizer que existem 2 empresas, aquelas que já tiveram os dados vazados e aquelas que terão os dados vazados. Como nós sabemos, empresas que trabalham muito na área de tecnologia da informação não têm segurança, 100% de segurança para vazamento de dados, ou seja, vazam dados todos os dias das nossas empresas e continuarão vazando. Então, a gente tem que estar preparado para eventuais penalizações. Bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais também. Essas são todas as sanções que a legislação traz. Aqui vem um pouquinho agora, falar rápido da NPD, como ela é formada, 5 pessoas no Conselho Diretor e 23 do Conselho Consultivo, que vão ser tirados da sociedade civil, dos sindicatos, das associações, tanto do FEBRABAN, das questões de tecnologia. Sempre vai ter um representante dentro desse conselho para trazer as normativas e trazer apoio para a NPD nessa condução. Bom, muitos aqui acham que isso nunca vai acontecer conosco. Eu trago aqui uns dados da questão de ataque cibernético que nós temos no mundo. É um estudo da Symantec de 2018, de 2019 não saiu ainda, e nós vemos o Brasil aqui em 4º lugar em crimes cibernéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Índia. Então, o Brasil é bem vulnerável nessa questão de cibersegurança, ou seja, ataque cibernético tem ocorrido toda hora. E mesmo sem a legislação ainda vigente, já tem muitas empresas que estão sofrendo com esses ataques cibernéticos e com vazamento de dados. Não só, nós não podemos ficar somente presos em ataques cibernéticos. Nós temos que pensar em erros humanos. Vazamentos de dados, a maioria das vezes, elas se dão por erros de pessoas, por erros de processos. Então, dentro da sua empresa, existem vários processos que podem estar equivocados, aonde os dados estão vazando. Até mesmo um funcionário que sai para o almoço deixa a máquina ligada com vários dados pessoais disponíveis na máquina. Uma foto que alguém tira desses dados é um vazamento de dados. Uma planilha que você imprime e joga dentro do lixo com dados pessoais, esses são dados pessoais vazando através de processos, não só através de vazamento hacker. O nosso tempo está curto, eu não vou conseguir passar mais um vídeo para vocês. Aqui é o caso do Target, um famoso caso dessa empresa de varejo americana, onde ela tinha
tem 1.600 lojas com investimento absurdo em tecnologia da informação, em segurança da informação. Os hackers, para você ter uma ideia, existiam na época do ocorrido 7 indianos fazendo o combate a 750 tentativas de ataque hackers por dia nas instalações do Target. Os crackers não conseguiram invadir o Target. O que eles fizeram? Invadiram a empresa de ar-condicionado que presta serviço por Target. Essa empresa de ar-condicionado, todos os dias, ela entrava através de uma porta VPN para fazer a manutenção dos ar-condicionados nas 1.600 lojas do Target. Ou seja, os crackers entraram através dessa porta VPN, invadiram as bocas de caixa, as frentes de caixa das 1.600 lojas e conseguiram mais de 110 milhões de nomes, cartão de crédito e código de segurança dos titulares dos dados. Vazamento de dado sensível, esses dados muito importantes da questão de dados de segurança. O pior de tudo foi a imagem do Target. Ele conseguiu absorver aquilo que eu tinha falado para vocês. O Target conseguiu absorver as questões, sanções monetárias, mas a imagem da empresa foi muito afetada. Vocês podem ver aqui que ela teve 3,6 bilhões de responsabilidade. Os lucros no ano fiscal caíram 50% e 11% na Bolsa de Valores. O que aconteceu? O CEO do Target teve que ir até o Jornal Nacional da época para fazer o pronunciamento do que eles estavam fazendo para mitigar esses danos e o que foi que aconteceu com o Target. Aqui é outro caso de falha do controlador, é aquilo que eu estava dizendo para vocês, que a gente não pode ficar pensando só no ataque cibernético, que é o caso do Target, mas temos que pensar em processo. Não vou conseguir passar esse vídeo também, mas aqui é um famoso caso da Office Max, onde a Office Max provavelmente comprou um banco de dados contaminado, onde continha nesse banco de dados informações desse Michael Sim, onde falava que ele tinha a filha morrido em acidente de carro. Ou seja, para que a Office Max detinha essa informação? É aquilo que eu falei para vocês, com a LGPD, o menos é mais. Para que você vai ter esses dados sensíveis dentro da sua corporação? Ou seja, o Office Max enviou uma carta para o Michael Sim e embaixo do nome dele continha essa informação. Isso aí abalou a esposa dele, teve um abalo a ele, houve ações na justiça, isso foi parar na imprensa e por causa de um erro de tratamento no banco de dados da Office Max, um banco de dados contaminado, a Office Max teve problemas junto à justiça americana. Finalizando aqui, eu falo um pouquinho do programa de adequação da LGPD, as 3 fases importantes dessa implementação que a lei traz para nós e que nós temos já trabalhado nesse sentido. A primeira fase é o mapeamento de dados e análise de gap. O que eu vou fazer nessa primeira fase? Eu vou pegar, primeiro, reunir todos os departamentos da empresa, todos os líderes do departamento. O envolvimento dos líderes da empresa é muito importante. Sem envolvimento dos líderes da empresa, a implementação da LGPD não sai, porque ela é custosa, tem valores altos para implementar e ela é muito trabalhosa. Mesmo numa empresa de pequeno porte, o trabalho vai de 6 a 8 meses para você conseguir implementar um programa de governança de LGPD. Então, nessa primeira fase, vão ser mapeados todos os dados que essa empresa coleta, todos os dados pessoais de pessoas físicas, como a gente já tinha dito, que essa empresa coleta, tanto os dados pessoais offline, quanto os dados pessoais online. Eles vão ser mapeados através de um fluxo de dados, onde você, lembra das bases legais, onde você vai enquadrar esses dados, o tipo de tratamento que é dado dele, qual base legal que te possibilita tratar esse dado. E depois você vai fazer uma avaliação da situação da empresa na questão da segurança de informação. O Privacy by Design vai verificar todos os produtos que a empresa tem, se já estão pensando na questão do Privacy by Design e Privacy by Default, e vai partir para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Aí entra um pouco das questões jurídicas. Vai ter que ser feita, analisar se a empresa tem políticas, quais são as políticas que essa empresa tem. Se ela não tem políticas, tem que criar políticas de proteção de dados, políticas de privacidade, políticas de uso de equipamentos por funcionários, políticas de direito autoral de programas de computador. E se ela já tem a política, fazer a revisão de todas essas políticas e vai ter que fazer, caso essa empresa faça um tratamento, uma transferência,
Internacional de Dados, criar um documento que regule essa relação de tratamento de proteção de dados. E, não esquecendo, essa questão de mapeamento de dados não é só simplesmente mapear. Nós temos que entrar também na parte técnica da questão, verificar a questão de processos, a verificação de fazer os pen tests para ver como que estão as questões de vulnerabilidades e segurança da informação. Então, nós temos um equilíbrio, tanto da parte jurídica quanto da parte técnica, porque a lei fala que você necessita fazer uma governança para que você tenha proteção para vazamento de dados, e isso engloba tanto a parte jurídica quanto a parte técnica. E, no final, a última parte, a implementação de todas essas políticas. Revisou as políticas, implementou as políticas, chegou a parte de você transmitir essa cultura para dentro da empresa. Vai nomear um DPO, ou um encarregado, que é o chamado aqui no Brasil, onde ele vai começar a transferir toda essa cultura de proteção de dados para os funcionários, fazendo treinamento, os funcionários assinando, tendo conhecimento dessas políticas. Novos funcionários que chegaram na empresa vão ter conhecimento de todas essas políticas. Análise de todos os contratos que você tem com parceiros, que você tem com funcionários, implementar cláusula de proteção de dados nesses contratos e que você necessita, tanto se você for controlador, quanto se você for operador. E, mais uma vez, repito, as questões da técnicas de segurança de informação e de processos. Feito isso, você tem uma política de proteção de dados implementada, mas ela é viva, ela muda durante todos os dias. Hoje nós temos um mundo, os dados são vivos, nós temos um mundo dentro da empresa, uma fotografia da empresa, amanhã já é outra fotografia. Então, isso aqui não pode parar. Essa implementação, ela necessita ser contínua, revisada a todo momento e com o engajamento de todos dentro da corporação. Bom, gente, é isso. Deixo aqui os meus dados. Infelizmente não temos mais tempo, já passamos 2 minutos do tempo. Temos um pouco de tempo para a gente fazer umas perguntas e respostas. Fico à disposição de vocês, tanto aqui no LinkedIn quanto no e-mail do escritório, para qualquer outras dúvidas que vocês tenham. As perguntas que vocês forem fazendo, eu vou tentar responder agora aqui nos próximos 5 minutos. E as outras que eu não consegui responder agora, eu faço via e-mail até o final do dia, eu respondo para vocês via e-mail. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho aí do que diz essa nossa legislação, tem muito mais coisa para falar, e que até agosto de 2020 vocês tenham implementado a Lei Geral de Proteção de Dados dentro das suas empresas.